Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do VenSeg. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 7 de agosto e todos os dias eu estou aqui compartilhando uma escritura que é da designação do VenSeg. Eu convido você a fazer parte desse estudo diariamente comigo. Antes de entrar na designação do VenSeg, hoje eu vou compartilhar aqui duas mensagens que está aqui no meu canal Escola Dominical Brasil. O primeiro deles é da Maria Imaculada da Silva. Ela diz o seguinte: obrigado, irmão, pela mensagem. Eu sou nova aqui no canal. Estou amando suas explicações. Muito obrigado, Maria, por ter se inscrito nesse canal, tá bom? E fazer parte dessa sala de aula, dessa grande família em estudar as escrituras todos os dias. A outra mensagem é da irmã Patrícia Rocha Braz Costa. Ela diz: parabéns, irmão Vanderlei, pelos 2.000 inscritos, que bênção! Continue abençoando a vida das pessoas. Bom, eu quero agradecer aí, né, a todos que se inscreveram no canal, tá bom? É uma conquista de todos nós, tá bom? Por vocês compartilharem, né, esse vídeo com outras pessoas, indicar o meu canal, e isso fez com que o canal crescesse e chegou aí, tá bom, aos 2.000 inscritos. Então parabéns para todos nós. Algo que colaborou também são as lives e o conjunto de outros canais que também fazem mensagens do Evangelho, né? A gente não está concorrendo um canal contra o outro, nós estamos unidos na mesma causa, a causa de Cristo. Então é importante, né, as pessoas saberem disso. E muito obrigado, né? Eu acho que a live que teve no canal do Vitor Neres, a live que teve no Videira Verdadeira com a Cilei lá, no Lucas Guerreiro, foi muito bom para ajudar a aumentar o número de inscritos também. E principalmente eu quero agradecer vocês que são inscritos e compartilharam com outras pessoas essa mensagem, tá bom? Obrigado aí de coração, fico muito feliz. Então é uma conquista de todos nós. Parabéns para todos vocês também. Eu vou compartilhar hoje a sessão 87, o versículo 1 e o versículo 2. O que está acontecendo aqui nessa sessão? Bom, está havendo rumores de guerra. A Carolina do Sul, ela está se rebelando contra a Carolina do Norte. Isso por conta de impostos, tá bom? Tem toda uma questão política, uma questão econômica ali, porque os impostos sendo muito caros, né? As pessoas iriam perder o seu emprego e não teriam comércio, porque as outras pessoas iriam comprar de fora, das pessoas que vendem de fora do país. Então precisa ter um equilíbrio nessas coisas. E aí estava prestes a ter uma guerra civil. A Carolina do Sul estava se rebelando contra a Carolina do Norte. E estava saindo no jornal, todas as pessoas estavam apreensivas sobre isso. Então Joseph Smith ele orou ao Senhor para saber a respeito disso, tá bom? Fervorosamente ele orou ali. E essa sessão 87 ele recebe a voz do Senhor. Não foi uma visão, ele não viu a guerra acontecer, mas ele ouviu a voz do Senhor. Então na sessão 87 aqui é a voz do Senhor anunciando sobre essa guerra, tá bom? Então o versículo 1 e 2 diz assim, ó: em verdade, assim diz o Senhor em relação às guerras que logo ocorrerão. Repare que essa revelação, ela usa o plural, fala que as guerras que logo ocorrerão, tá bom? Então é no plural, não seria somente a guerra da Carolina do Sul. Continua dizendo: a começar pela rebelião da Carolina do Sul, que por fim terminará com a morte e sofrimento de muitas almas. Então aqui ele fala sobre essa rebelião e essa guerra da Carolina do Sul, que vai terminar com muita morte. De fato, na história dos Estados Unidos, é uma guerra que houve mais morte, tá bom? Houve mais de 1 milhão de mortes ali, tá bom? De soldados, homens. Então foi uma perda muito grande, sem falar no prejuízo financeiro também, porque sustentar uma guerra são arma, dinheiro, vai muito recursos ali, né? Sem falar na perda da vida das pessoas que morrem ali. Então, se tem algo que os Estados Unidos aprendeu com essa guerra, é que uma guerra empreende muito dinheiro e há muito gasto em uma guerra. Traz muito prejuízo para quem está perdendo as vidas e tendo que comprar armamento e fabricar arma, que então gera muito custo, tá bom? Uma guerra também. Então eles aprenderam sobre isso aqui. Agora no versículo 2 ainda diz, né? Então falando sobre a guerra que haveria, tá bom? E aí ele fala sobre
o versículo 2: chegará o tempo em que a guerra se derramará sobre todas as nações, a começar deste lugar. Ou seja, a começar depois dessa guerra também haveria outras guerras em outras nações também. Bom, então essa aqui é uma profecia, tá bom, que aconteceria, tá bom? Joseph Smith recebeu a voz do Senhor e ele tinha certeza que seria uma profecia que seria cumprida. Não é um tipo de profecia condicionada, por exemplo, quando o Senhor lhe promete que a cidade de Nínive ela seria destruída caso não se arrependesse, ele colocou uma condição. Ele colocou a condição de que se eles não se arrependessem, eles seriam destruídos. Tanto que Jonas foi chamado para pregar a cidade de Nínive, né? No começo ele não quer, ele foge, né? Aí ele é engolido ali por um grande peixe, é jogado ali de volta na praia por esse grande peixe. Não é na praia de Nínive, tá bom? Que Jonas ele é cuspido ali pelo peixe. Porque Nínive ele não tem uma praia, então foi em alguma praia próxima, e aí então ele teve que voltar lá para Nínive e pregar o evangelho. E o que aconteceu? Toda a cidade ela se humilhou perante o Senhor e se arrependeu. Por isso a cidade de Nínive não foi destruída. Então essa é uma profecia condicionada. Já essa da Carolina do Sul, essa guerra, não é uma profecia condicionada. O Senhor diz que aconteceria. Bom, e o que acontece aqui, né? Joseph Smith ele profetiza sobre essa guerra no ano de 1832, em dezembro, né, de 1832. E depois, né, com todos esses rumores, esse calor ali para que houvesse uma guerra, os jornais falando tudo, o que acontece? A Carolina do Sul e a Carolina do Norte, elas se entendem, elas fazem um tratado e acaba não tendo essa guerra, tá bom? Eu vejo aí as pessoas que estavam na época, ouviram essa profecia da boca de Joseph Smith e muitas delas poderiam pensar, nossa, então ele não é um profeta de Deus, porque a profecia não se cumpriu. Eu quero dizer que um profeta, ele não sabe todas as coisas. Por exemplo, ele não sabe quando as coisas vão acontecer. Joseph Smith, ele tinha certeza de que a guerra aconteceria, mas ele não falou a data que isso aconteceria, tá bom? Tanto que na sessão 132, eu vou compartilhar com vocês, essa sessão 132 eu gosto muito, porque ela parece como se fosse um discurso do profeta Joseph Smith. Ele começa nessa sessão a falar várias coisas que ele aprendeu por meio de revelação, tá bom? Então a sessão 130 não é uma revelação completa que ele coloca, são ensinamentos que ele aprendeu por meio de revelação e ele coloca ali. E ele fala sobre essa guerra, tá bom? E a sessão 132 com a sessão 87 que a gente está estudando hoje, é uma diferença de 10 anos, ou seja, 10 anos depois, Joseph Smith está falando ainda sobre essa profecia aqui, dessa guerra que ainda não tinha acontecido. Ele fala sobre ela aqui no versículo 12 e 13, diz assim, essas são as palavras do profeta Joseph Smith. Profetizo em nome do Senhor Deus, que o princípio das dificuldades que causarão muito derramamento de sangue antes da vinda do Filho do Homem será na Carolina do Sul. Provavelmente surgirá por causa das questões dos escravos. Isso me foi declarado por uma voz, enquanto eu orava fervorosamente sobre o assunto, em 25 de dezembro de 1832. Ele está se referindo lá à sessão conhecida hoje como a sessão 87. Então, ou seja, 10 anos depois, ainda não havia tido essa guerra, mas Joseph Smith ele acreditava que ela aconteceria, porque ele recebeu por meio do Espírito a voz, ele sabia que era uma guerra que iria acontecer, tá bom? E de fato, essa guerra ela só aconteceu em 1861, tá bom? Ou seja, aproximadamente 30 anos depois, né, da sua profecia que a guerra aconteceria ali. Bom, 30 anos depois, Joseph Smith já nem estava mais, ele já havia falecido, mas a profecia ela foi cumprida. E algo interessante, né, que um profeta ele não sabe todas as coisas, por exemplo, a data do que ocorrerão os eventos. Por exemplo, eu tenho certeza sobre a segunda vinda de Cristo, mas eu não tenho a certeza da data, quando vai ocorrer. Uma coisa eu sei, Jesus Cristo vai voltar. Vai haver a segunda vinda, tá bom? Eu só não sei a data. Eu acredito nessas profecias. Assim como Joseph Smith
ele não viu a profecia da Carolina do Sul, essa guerra, mas ele acreditava, bom, por causa que lhe foi manifestado por meio do Espírito Santo. Bom, continuando a mensagem aqui, né, ele falou sobre essa guerra e também falou de outras guerras, né, que aí no caso já é a Primeira Guerra Mundial, que fala das guerras de outras nações. E aí eu gostaria de falar um pouco porque os Estados Unidos ele se tornou uma grande potência. Na Primeira Guerra Mundial, quem estava guerreando ali era a Inglaterra, a França, né? Quem era a potência mundial era a Inglaterra e a Alemanha, e elas estavam guerreando uma contra a outra. A França estava como aliada ali da, da Inglaterra. E o que que acontece, né? Como os Estados Unidos aprendeu na Primeira Guerra Civil aí, da Carolina do Norte contra a Carolina do Sul, que morreu muita gente, mais de um milhão de americanos, foi uma perda terrível. Mas também na guerra tem perda de recursos, né? São armas, muito dinheiro é empreendido. Então eles aprenderam que com a guerra também se perde muito dinheiro. Só que se a guerra foi em outros países, né, e eles pudessem vender arma, então eles lucrariam com isso. Então, os Estados Unidos, como uma grande indústria, fabricou muitas armas. E ele vendeu para a Inglaterra, para a França. E aí estava tendo essa guerra lá. A Rússia também estava no meio dessa guerra, mas a Rússia ela se retirou da guerra por conta de uma guerra civil dentro deles lá. Eles tinham questões para resolver, então eles saíram, se retiraram da guerra para resolver as questões internas lá da Rússia, tá bom? E aí, com medo de que a Alemanha vencesse a Inglaterra e a França, e aí, se isso acontecesse, os Estados Unidos levaria o calote, né? Não receberia o que foi vendido ali para a Inglaterra e para a França. Então, voluntariamente, os Estados Unidos entra na Primeira Guerra Mundial. A princípio, a Primeira Guerra Mundial não se chamava Primeira Guerra Mundial, só depois que teve a Segunda Guerra Mundial, aí sim foi conhecida como a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Mas era conhecida como a Grande Guerra. Então ela entra ali e faz participação na guerra, tá bom? E aí, por fim, no final, as nações ali, elas fazem um acordo, tá bom? E assim, os Estados Unidos, ele acaba se tornando uma grande potência mundial. Também vendendo muito armamento na Segunda Guerra Mundial, ela se torna uma grande potência. Uma coisa eu sei, né, que as profecias do Senhor, elas são reais. Bom, nós devemos confiar nas profecias, no que o Senhor fala. E, conforme eu falei, um profeta ele não sabe de todas as coisas, principalmente às vezes a data de quando algo vai ocorrer. E uma profecia que nós acreditamos é sobre a segunda vinda. Eu não sei quando Jesus Cristo vai voltar. O que eu sei é que eu devo estar preparado porque ele vai voltar. Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.